São todos muito bem-vindos e vamos refletir juntos. O convite do Evangelho de hoje é para nós refletirmos sobre as 3 revelações de Deus, através de Moisés, Cristo e o Espiritismo. Ele não mudou aqui, deixa eu ver, pronto. Então, a gente pode observar que são 3 revelações, né? Uma personificada em Moisés, foi revelada através dele, outra personificada em Jesus Cristo, e apesar da foto do Allan Kardec ali, na 3ª revelação, não há personificação de ninguém, e a gente vai descobrir por quê. Na primeira revelação, nós aprendemos sobre a lei de justiça. Ela nos foi revelada através de Moisés, e temos 2 partes distintas nessa revelação. A lei de Deus, que foi recebida por ele no Monte Sinai, em Israel, que é conhecida por todos pelos 10 mandamentos, e também a lei civil, disciplinar, que foi necessária e adequada aos costumes e ao caráter rude daquele povo, né, bem sofrido por 40 anos de escravidão. A lei divina, a gente tem que saber que ela é uma lei natural, então ela é imutável, né? Um exemplo bem simples. Uma laranjeira vai fornecer sempre laranja, ela não vai mudar, porque é da natureza, é lei natural, vem de Deus. Já a lei disciplinar, ela vai se modificando conforme a evolução do povo, né? As leis que nós tínhamos, seja na época de Moisés ou de séculos anteriores, elas são diferentes agora, né? Nós vamos evoluindo. Por necessidade, o Deus apresentado por Moisés nessa revelação foi um Deus da força, um Deus punitivo, que castigava. Era uma necessidade. Nessas 2 partes, trazidas por Moisés, as leis disciplinares, elas constituem o Pentateuco, formado por 5 livros que estão no Antigo Testamento da Bíblia, além de outros livros que lá compõem. A lei de Deus são os nossos conhecidos 10 mandamentos, e a gente observa, por exemplo, no primeiro mandamento, né, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, né, então existia ali a necessidade do Deus bem forte, mostrando a diferença que ele fez na vida dos hebreus, né, e ele diz mais: não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, né? E o Espiritismo, ele pratica esse mandamento originalmente recebido por Moisés, e não há cultos, não há imagens, né? Então, seguimos bem essa situação. Essa passagem aqui do Consolador, embora ela fique bem grande no slide, ela é tão importante nessa nossa reflexão que vale a pena a gente ler junto. No Consolador, na questão 269, nós temos a seguinte resposta sobre Moisés, esclarecida por Emmanuel. Estais atualmente em condições de compreender que Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar de suas características de legislador humano. É inconcebível que o grande missionário dos judeus e da humanidade pudesse ouvir o Espírito de Deus. Estais, porém, habilitados a compreender agora a lei, ou a base da lei, nos 10 mandamentos, foi-lhe ditada pelos emissários de Jesus, porquanto todos os movimentos de evolução material e espiritual do orbe se processam, como até hoje se processam, sob o seu augusto e misericordioso patrocínio. Então, por aqui, a gente tira todas as dúvidas, né, que a gente aprende, né, às vezes,
Desde criança, Moisés recebeu direto de Deus os 10 mandamentos, mas a gente é esclarecido, identifica a condição de médium de Moisés, e a espiritualidade levou para ele essa mensagem, né? Sempre sobre o comando de Jesus, que é o nosso governador terrestre, né? Daí, na questão 70, a gente tem outro esclarecimento importante do Emmanuel sobre Moisés. Examinando-se os seus atos enérgicos de homem, a considerar as características da época em que se verificou a grande tarefa do missionário hebreu, legítimo emissário do plano superior, para entregar ao mundo terrestre a grande e sublime mensagem da primeira revelação. Com expressões diversas, o grande enviado não poderia dar conta exata de suas preciosas obrigações, em face da humanidade ignorante e materialista. Então, as atitudes de Moisés foram extremamente necessárias, tal como ele executou, né? O povo, os hebreus, naquela ocasião, eles não teriam compreendido que podemos adorar a Deus de outro modo, de perdoar nossos inimigos, porque eles eram extremamente rudes, eles estavam enraizados em muitos preconceitos, em muita impulsividade, muita ignorância, né? Não tinha condição moral para compreender diferente. Então, foi necessário eles sofrerem foi necessário os hebreus sofrerem o holocausto que eles sofreram para compreenderem os primeiros fundamentos da lei de causa e efeito. Tanto é que uma das primeiras leis civis disciplinadas por Moisés é aquela conhecida, olho por olho, dente por dente. E também aquela, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Né? Daí a gente, avançando, a gente vai identificar um outro degrau. Quando Jesus nos revela a lei de amor, a gente identifica que questões ensinadas por Moisés na lei disciplinar, elas foram realmente temporárias, elas foram para aquele momento, aquele período que foi necessário. Mas com a vinda de Jesus, nós identificamos outros valores. E Jesus claramente expõe para os seus discípulos, para os seus seguidores, ele não veio destruir a lei e nem as palavras dos profetas, né? Ele veio, na verdade, cumprir, né? Como diz ali na citação de Mateus, né? Quanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Porque Jesus veio trazer, ele é nosso mestre, nosso irmão, né, nosso modelo, nosso guia, espírito mais puro que já reencarnou na Terra, e ele nos ensinou algo que é fabuloso. Ele nos ensina a chamar Deus de Pai, né? Inclusive através da oração do Pai Nosso, ele ensina como falarmos com ele. Podemos verbalizar ou apenas um pensamento amoroso, algo que venha do coração, e já estamos falando com Deus, né? Então, ele fala desse Deus, nosso Pai, que é um Deus de amor, Deus absolutamente misericordioso, justo, bom, né? Que era o melhor para nós, completamente distinto daquele Deus que foi necessário na época da revelação de Moisés. Então, alguns ensinamentos da mensagem de Cristo, na verdade, a gente fala mensagem, mas a gente tem que ter em mente, né, a grande realidade. Jesus não falava, ele exemplificava o tempo inteiro. Tudo que ele falava às multidões era também exemplificado por ele em todos os instantes. Então, ele nos ensina sobre a humildade, né, a lei de amor. Aliás, a lei de humildade, a gente já começa a aprender a respeito dela no nascimento de Jesus, né?
junto aos animais, uma manjedoura muito simples. A lei do amor é a essência, né, de toda a doutrina de Cristo. Amor e justiça de Deus, né, o amor ao próximo, né, daí vem aquela máxima, né, que Jesus nos ensinou, faça ao próximo, né, aquilo que você gostaria de receber, né, ame ao próximo como a si mesmo, quer dizer, se a gente seguir essas regrinhas, a gente vai acertar, né, dificilmente a gente vai incorrer em erros dessa maneira, né, se colocar no lugar do outro, eu gostaria que eu, né, de receber um tom de voz desse jeito, uma atitude assim, né, então a gente vai sempre acertar seguindo essas regrinhas aí. Ele vem esclarecer sobre o reino de Deus, né, então daí ele já nos fala dessa vida futura, né, que o reino não é desse mundo, né, que o reino dele é em outra esfera, não entrou muito em detalhes, né, porque ele não podia naquela ocasião, por conta da condição, né, das pessoas da época, e também, e nesse aspecto ele nos ensinou, ele declarou, ele afirmou que é através dele que nós alcançaremos esse reino de Deus futuramente, né. Jesus exemplificou inúmeras vezes sobre a necessidade do perdão. Tem a passagem de Pedro, né, quantas vezes a gente perdoa alguém que nos causa mal, e Jesus diz que são 70 vezes 7, mas isso é só uma alegoria, né, claro que infinitamente, lembrando que o perdão é uma necessidade humana para a gente viver em harmonia, e também precisamos muito que nos perdoem. Então, às vezes a gente fica sempre olhando, né, com relação ao outro, perdoar o outro, mas esse outro também está nos perdoando quantas vezes, né? Outra, faz parte da revelação do Cristo, o valor da oração, que e a mensagem, que é a melhor forma de orar, é com as palavras simples, coração puro, falando palavras que vêm do coração, sem forma, sem momentos, toda hora é hora de orar, né? E isso que foi Jesus nos ensinando sobre essa questão. E Jesus falava através de parábolas, né? E Emmanuel, no Consolador, mais uma vez, ele vem esclarecer, na questão 290, que as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde, em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Isso porque Jesus, quando conversava e passava suas mensagens através de histórias curtas, sobre fatos do dia a dia das pessoas, né, falava de animais, de criação de animais, né, famílias, e sempre com um fundo para ilustrar uma questão moral que ele queria ensinar, né, uma questão espiritual, ele sempre trabalhou no sentido de respeitar a condição dos seus seguidores, dos seus discípulos. É óbvio que Jesus sabe o todo, ele é o governador da terra, mas da mesma forma como aconteceu com Moisés, Jesus também não podia agir diferente. Vamos imaginar assim, a professora de matemática do segundo ano, do ensino fundamental 1, ela está apta a dar aula para o ensino médio. Então, ela pode escolher a turma que ela vai ensinar. Só que ela não pode passar para essa turminha do segundo ano do fundamental questões, problemas que ela apresenta para os alunos do ensino médio. Tá? Jesus foi um grande pedagogo, ele usava de uma didática amorosa, né, e ele sabia, ele podia transmitir as mensagens dentro das capacidades de quem vai recebê-las, né, então, por isso, ele usou as parábolas e sempre questões ligadas ao dia a dia de quem o ouvia. E na terceira revelação, a gente tem a lei da verdade. Então, ali está Kardec na foto, mas essa lei
essa revelação não está personificada, porque a revelação veio através do Espírito da Verdade. A gente lembra, na última ceia com seus apóstolos, todos já sabendo do que Jesus já avisava que ia acontecer com ele, eles ficaram tensos, preocupados, o que vamos fazer sem o Senhor aqui? E ele esclareceu, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso está em João 14, né, conforme ali no slide 15, 17 e 26. Então, o Consolador prometido por Jesus é o Espírito da Verdade. Quando ele fala que ele enviará o Consolador, e que esse Consolador ficará eternamente convosco, né, como ele diz aqui, para que fique eternamente convosco. Nesse ensinamento de Jesus, a gente já percebe que não pode ser uma pessoa, né, como foi Moisés, como foi Jesus no tempo dele, porque uma pessoa não fica eternamente encarnada, né. Então, realmente, o Consolador prometido por Jesus é o Espírito da Verdade, e nós aprendemos a respeito dele, foi possível conhecê-lo, conhecer todas as verdades, através da codificação de Allan Kardec, né. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar para nós, né, por meio das provas, através dos médiums, né, a existência e a natureza do mundo espiritual, as suas relações com o mundo corpóreo, né, não existe, o Espiritismo, ele quebra essa questão de questões sobrenaturais, porque daí a gente entende que tudo é natural, tudo faz parte da lei natural. E fazendo parte da lei natural, a gente lembra que ela é imutável, né? Então, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução, né? Então, o Espiritismo, ele não traz nada de novo, muito menos nada ao contrário. O que ele traz é esmiuçar as questões que Cristo nos trouxe, né? Ele desenvolve, completa, ele explica de uma maneira mais detalhada. Agora, não mais através das alegorias das parábolas, mas ele vai diretamente à questão, né? Daí ele nos esclarece de onde o ser humano procede, para onde ele vai, por que ele está na Terra, né? Ele fala dos princípios da lei de Deus, e uma coisa maravilhosa que essa doutrina nos oferece, ela nos consola pela fé, pela esperança, quando oferece uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores pelas quais passamos, né, nesse planeta. O Espiritismo cumpre, então, o que o Cristo anunciou, né, e nos prepara para progredirmos, né. É a obra do Cristo, porque, afinal de contas, ele é o governador da Terra, né, e ele preside a regeneração e prepara o reino de Deus na própria Terra. Ele nos quer evoluindo, sempre melhores. Com relação a um comparativo aqui, né, no Livro dos Espíritos, nós temos as questões 614 a 919, nós temos o estudo das leis morais, os ensinos do Cristo. Convido a todos a consultar, né, o Livro dos Espíritos nessas leis morais, e elas também estão divididas em 10 partes, assim como os 10 mandamentos de Moisés, mas isso não quer dizer que elas sejam absolutas, né, apenas uma forma de classificação que o Espírito, né, os Espíritos entenderam
na verdade, o Kardec, na codificação, entendeu mais salutar dessa maneira, né? Então, nós podemos estudar as diversas leis morais e a gente vai entender melhor, estudando livros espíritos, sobre a lei da adoração, essa necessidade de todos os seres humanos a terem uma divindade. Isso a gente vê lá na pré-história, né? Sempre, em todo o decorrer da história, sempre o ser humano precisou de um Deus para adorar, né? Antes era, né, Deus Sol, Deus Lua, e assim, os elementos da natureza, né? E a partir de Moisés, não mais vários deuses, um Deus único, e aí a gente veio evoluindo nessa questão do Deus único. Nas leis morais também temos a lei do trabalho, né? E essas leis morais, na verdade, elas vão esmiuçando tudo que Jesus nos revelou, tá? Então, essa lei do trabalho é uma necessidade humana também. O trabalhar, todo trabalho numa atividade, toda atividade útil, aliás, é trabalho, né? Em compensação, a gente não pode confundir trabalho com emprego, né? Porque tem pessoas que trabalham e não têm emprego, tem pessoas que têm emprego e não têm trabalho. E a gente percebe, né? Temos consciência de buscar uma atividade, né? A lei de reprodução, diretamente ligada à reencarnação, né? A necessidade de purificação do espírito. A lei de conservação, que permite que a gente respeite e cuide da nossa vida, né, cuide da nossa integridade física, cuidados com a saúde, né? A lei de destruição, necessária para que novos corpos surjam, né? Ali a gente vai entender melhor, indo diretamente no livro dos Espíritos, a gente vai entender melhor essa lei de destruição. A renovação e melhoria dos seres vivos, né? Que ela esclarece ali. A lei de sociedade, todos os indivíduos têm responsabilidades para com os outros seres humanos, né? Os mais fortes devem ajudar os mais fracos, os mais inteligentes, os menos capacitados nesse aspecto, né? Por isso, na lei de sociedade, temos agora uma prática disso, né? Todos cuidando da saúde, uns cuidando dos outros, né? A partir do momento que a gente sai na rua com responsabilidade, né? Máscara e tudo mais, né? Faz parte da lei da sociedade. A lei de progresso, né, ela, quer estejamos encarnados ou desencarnados, nós todos estamos 100% sujeitos a ela integralmente, né, em todas as nossas existências, nas idas e vindas, progredimos sempre. E essa lei do progresso, podemos observar o seguinte, mesmo quando uma pessoa, às vezes, ela insiste em permanecer no mesmo ponto, às vezes a própria vida faz com que ela se mexa através, às vezes, até de um acidente, de uma necessidade na família que surge, porque todos precisamos avançar. A lei de igualdade, né, porque todos nós partimos do mesmo ponto, somos espíritos criados simples e ignorantes, né, só que diante da lei do progresso, alguns progridem mais do que outros, em velocidades distintas, né, nas diversas existências, e quando percebemos desigualdade, aí tem a questão do empenho, do mérito desse espírito em buscar o seu progresso. A lei de liberdade, né, quanto mais seguirmos as leis de Deus, as leis naturais, maior liberdade nós vamos sentir e plenitude nessa vida, né. E a lei de justiça, amor e caridade, a gente pode considerar que ela resume todas as leis anteriores, né? E se a gente ouvir nosso coração, percebendo lá as nossas escolhas, o certo, o errado, né? Fazer para o outro que gostaríamos de receber, a gente vai sempre acertar. E colocar em prática os ensinamentos de Jesus, né? Consolidados e esmiuçados por Kardec. Então, eu acho que era isso